ficar escuro, viu, Adriano? Alô, boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas, companheiras e companheiros. Hoje, na 29ª edição da série Conheça os meus projetos de lei. Hoje eu vou falar de 5 projetos de lei que estão neste momento na pauta, aí no título. Ô pessoal, aconteceu aqui uma pequena interrupção telefônica, já que nós estamos falando da rua, né? Estou nesse momento me dirigindo para São Paulo, onde eu vou participar de um debate juntamente com um grupo chamado DAP, Diálogo de Ação Petista. É um grupo que eu posso dizer respeitosamente que é liderado pela tendência O Trabalho, mas ele é além da tendência O Trabalho. São companheiros e companheiras do Brasil que desenvolvem uma ação em defesa dos direitos dos trabalhadores, do direito do Brasil, da soberania, do direito do Lula, em defesa das eleições do presidente Lula, em defesa da democracia e contra o golpe. Essa reunião vai ocorrer aonde mesmo, Adriano? Em que bairro? APOESP. Lá na sede da APOESP, na Praça da República. E lá estou me dirigindo para lá. Agora estamos aqui enfrentando esse trânsito bravo aqui, tá vendo, pessoal? Mas vamos fazer a nossa transmissão, porque a imagem não vai ficar tão boa, mas pelo menos a gente cumpre aqui o nosso objetivo, que é prestar contas todos os dias do nomo mandato. Então eu vou colocar aqui na nossa como é que chama aqui, meu Deus do céu? No nosso suporte. Espero que vocês estejam bem. Se estiver ouvindo bem, ok, tá bom? Então primeiro eu quero agradecer ao nosso povo pela oportunidade das atividades de hoje. Eu teria uma reunião de manhã, à tarde, com o nosso companheiro Paulinho, que é o nosso motorista que vai lidar com o carro de som, porque hoje mesmo nós já iríamos com o carro de som pela rua, hoje à tarde, mas não deu tempo, enfim, deu problema, tive dificuldade de conversar com o companheiro Chicão, de quem eu vou alugar o carro dele. Mas pela manhã eu tive uma reunião muito importante com os dirigentes, presidentes, secretários gerais e sobretudo os dois, mas também membros da executiva dos sindicatos filiados à FEM, Federação Estadual dos Metalúrgicos, FEM-CUT. A sede aconteceu na sede da própria FEM, que é uma sede coligada com da Confederação também dos Metalúrgicos aqui em São Bernardo, e lá, juntamente com o meu companheiro Isídio, que é pré-candidato a deputado federal ali da região de Sorocaba, também metalúrgico, ele foi vereador, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, juntamente com o companheiro Rafael, que não é candidato, mas dirige uma instituição importantíssima a respeito das expectativas, das estratégias, da relação com o mundo, no mundo do trabalho, no mundo da formação. O Rafael foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E ali cada um falou um pouco. Eu também falei para aqueles dirigentes sobre a minha candidatura. Também o Isídio falou sobre a dele. Foi um papo legal, bem democrático, bem transparente. E ao final nós assinamos, através da nossa companheira Andréia, que é dirigente da FEM, além também de ser dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, nós assinamos um compromisso na luta em defesa das creches para os filhos e as filhas dos trabalhadores, como também o direito à licença paternidade. Afinal de contas, a responsabilidade de criar um filho não é somente da mãe, é do casal, do homem e da mulher. Por isso que os pais também terão direito à paternidade por um prazo um pouco maior, e essa proposta apresentada, e nós assumimos esse compromisso. Ok, pessoal? Depois nós seguimos para
a cidade de São Paulo e nos reunimos com a direção de 3 sindicatos que faziam uma assembleia conjunta. Você sabe que a Abril, aquela que é dona da Rede Globo, da revista Veja, essa empresa está em concordata. Mas antes de abrir a concordata, ela mandou embora muita gente. Demitiu jornalistas, demitiu trabalhadores nas gráficas e demitiu também trabalhadores administrativos. Por esta razão é que eu, por uma questão de solidariedade e de compromisso sempre com os trabalhadores, eu fui àquela assembleia. Me receberam muito respeitosamente. O nosso amigo presidente do sindicato amigo Domingos, que é o presidente do sindicato dos administrativos, a nossa companheira Rosângela, Elisângela, presidente do sindicato dos trabalhadores gráficos, e o nosso companheiro Zóquio, presidente do sindicato dos jornalistas. Estava lá também o presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Gráficas, nosso companheiro Leonardo Del Roy. E eles fizeram ali uma exposição, e lá eu me apresentei como um deputado que estará à disposição da categoria para denunciar este golpe sobre os trabalhadores, porque olha, pessoal, esses trabalhadores foram demitidos sem direitos, porque na verdade não liberaram o fundo de garantia com os 40%, não permitiram que ocorresse a homologação no sindicato, estão cumprindo rigidamente essa maldita reforma trabalhista, além de outros aspectos como não pagamento de salário, outras coisas mais. E ali eu me coloquei inteiramente à disposição, me coloquei como deputado, nem como candidato. Até porque, como eu disse a eles, se eu nem fosse candidato, eu estaria lá, se fosse em outro período, em outra oportunidade. E assumi com eles o compromisso de denunciar para o Brasil e para o mundo esta postura da editora Veja. Como também o quê? Abril. Editora Abril, perdão, pessoal, porque a editora Abril é que faz a maldita Veja. Eu não queria falar, mas estou com vontade de falar, é isso mesmo, maldita Veja. Não pelos seus trabalhadores, não pelos seus funcionários, mas a partir dos donos dela e dos seus puxa-sacos editores. Tem uma postura horrível, sempre antidemocrática, e eu sou muito indignado com eles, inclusive porque eles mentem. Eu até falei para os trabalhadores dessa minha indignação, que é uma indignação de todas as pessoas que atuaram contra o golpe. A minha relação com estas duas categorias, sobretudo gráficos e jornalistas, é uma relação antiga, histórica, desde a época, no caso dos jornalistas, em que eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, também da CUT, e nos gráficos a partir do momento em que eu fui presidente nacional da CUT. E como deputado tenho participado de campanhas salariais, de lutas com os trabalhadores gráficos, e apresentei até projetos de lei. Um deles é um projeto que trata da proibição de importação de livros didáticos com a história do Brasil, com os aspectos brasileiros, com a cultura brasileira, feito sabe aonde? Na China, na Índia, causando desemprego aqui e emprego lá fora. Nada contra o emprego lá fora, mas nós precisamos proteger a nossa base industrial para proteger o nosso emprego. Falei desse projeto mesmo, mas hoje não vou falar dele aqui, vou falar em outro dia específico. Como também falei para os jornalistas, já que tem uma relação muito antiga, de um projeto de minha autoria que cuida de federalizar os crimes contra jornalistas no Brasil inteiro. Mas eu vou falar sobre esse projeto mais especificamente no dia em que estiver programado, ok, pessoal? Então hoje, aqui agora, ao lado do meu companheiro, deixa eu ver como é que eu abro aqui. Do lado. Peraí, aperta do lado. Ai, meu Deus. Que coisa difícil, gente. Ave Maria. Aqui estou com o meu companheiro Adriano, que está aqui ao lado, tá vendo? Ó. Aqui está o meu companheiro Cadu. Cadê o Cadu?
Cadê o Cadu? Valeu. Aqui, o Cadu atrás. Põe a Adriana aqui, para não cair a bateria. E vamos botar aqui Aperta as orelhas. essa geringonça aqui que o Cadu colocou para mim aqui. Ai, meu Deus, perdoe, pessoal. Tem que apertar. Tem que apertar as orelhas do lado. Peraí. Ai, meu Deus, peraí, pessoal, desculpa, porque é uma geringonça nova Aperta, aqui, tá bom? Vicente, aperta. Aperta onde, As rapaz? costas dele. Ah, não apertei nada, se cair eu pego na mão. Então vamos lá, pessoal. Agora foi. Vamos lá, pessoal, paciência, viu? Vamos seguindo. Estamos aqui ainda pela Marechal Deodoro, aqui ao lado do Metrópolis. Aqui ao lado do Metrópolis. E vamos tentar cumprir a agenda um pouco mais cedo, tá bom? Hoje eu vou falar de 5 projetos-lei de minha autoria, ok? Eu tenho que falar dessa produção toda até chegar lá em São Paulo. E com esse trânsito maravilhoso vai dar para chegar lá em tempo, ok, pessoal? Eu vou falar dos seguintes projetos hoje de minha autoria, nesta 29ª edição. Quais são? Anotem aí, PL 5620/5, que introduz matéria no currículo escolar sobre os efeitos das drogas lícitas e ilícitas. Depois falarei do projeto PL 3683/09, que redefine a relação com o ECAD, objetivando melhorar a condição profissional dos músicos, esses músicos que tocam ao vivo nos bares, não é? E também a indicação 2185/16, que sugere a inclusão de combate e prevenção de incêndios nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação de engenharia e arquitetura. Como também falarei sobre o projeto 6955/10, que cria o Dia Nacional da Agricultura Familiar, como também o PL 2082/15, que considera agricultor familiar aquele que também produz em área urbana. Eu peço aos meus amigos que compartilhem, que peçam para outras pessoas curtirem, para acompanhar, porque esse é um dos instrumentos importantes da nossa comunicação direta, ainda mais agora que nós estamos vivendo em campanha, né? Estamos em campanha eleitoral. Meu número é 1390, sou candidato a deputado federal. Para continuar nesta luta, como eu digo sempre, meu amigo, minha amiga, o boi engorda sob o olhar do dono, não é? Ou mais comumente, o boi engorda com o olhar do dono. Todos esses projetos, mais de 120, alguns já no Senado, outros já viraram lei. Os viraram lei, já virou lei, não tem problema, mas esses que estão tramitando em cada comissão, se não tiver o autor do projeto acompanhando, pressionando, cobrando, articulando, falando com o relator, esses projetos podem morrer de inanição. Essa aqui é a verdade. Por isso, eu também peço apoio para vocês, para continuar na luta como deputado federal, mas também para acompanhar todos esses projetos que são de extrema importância, ok, pessoal? Então vamos falar aqui do primeiro projeto, que é o projeto 5620. É um projeto, pessoal, que eu fui, digamos assim, estimulado a realizar este projeto com base em algumas experiências vividas e que eu acompanhei. A primeira experiência é quando você percebe que nas comunidades mais carentes, é verdade, muitos jovens morrem por causa da droga, outros matam por causa da droga, mas um dia podem morrer também, que o risco é permanente. Uns viram chefes de quadrilha, enfim, viram traficantes, mas muitos jovens, a grande maioria desses jovens não se envolvem absolutamente com nada, embora esteja ali no meio daquela área em que se trafica, se usa, e portanto é uma coisa que eu comecei a pensar, meu Deus do céu, poderia todo mundo usar? Poderia, mas ali aqueles meninos que não usam
Eles criaram uma blindagem interna. Eles se prepararam. O que pode ter sido? Talvez a educação dos próprios pais. Talvez o alerta, o cuidado, não é? Isso fez com que eu ficasse sensível, compreender que, como já tem vários ditados de pessoas que lidam com o sonho de transformação social, que para poder você transformar, você tem que se transformar internamente, a mesma coisa é a defesa. Eu não sou policial, não atuo na área de repressão, portanto, nem na área de investigação, não é papel meu. Eu sou um deputado, eu sou um parlamentar preocupado com a juventude que está morrendo a cada dia, seja de overdose ou de balaço, enfim, não é? E aí eu também conheci uma experiência chamada ProERD. Esta experiência implica em policiais que vão às escolas e fazem palestras sobre os efeitos das drogas. O comando da Polícia Militar me informou outrora que 90% dos jovens que fazem e que se submetem a estas palestras não caem na droga. Isso é uma coisa interessante. Mas o que acontece são poucos policiais que vão fazer palestras, vão em escolas públicas, só vão em escolas privadas se o dono da escola quiser. Eu considero droga, não é somente a droga ilegal, eu considero droga também, além da cocaína, maconha, crack, considero também o cigarro, considero a bebida, não é? Porque umas são legalizadas, outras não, mas fazem o mesmo mal, causam o mesmo prejuízo aos seres humanos. Por isso meu projeto de lei é para todas as escolas públicas e privadas. Claro que para isso tem que haver na política curricular um processo de preparação dos educadores. É um trabalho preventivo, é uma contribuição mínima que o legislador, no meu caso, quer dar para que você coíba. Eu nunca acho que você consegue resolver o problema atacando os efeitos. Você tem que atacar as causas. E as causas têm que ser tratadas com carinho, com respeito. Tem que ser tratadas com acreditar que o ser humano é capaz de enfrentar todas essas adversidades e não cair nas tentações. Não está carregando, Adriano. E não cair nas tentações de chegarem a usar droga. Por isso meu projeto, ele diz o seguinte: dispõe sobre a inclusão no currículo escolar de matéria destinada a orientar sobre os problemas decorrentes do consumo de drogas. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, ficam a União, Estados, Distrito Federal e municípios obrigados a implementarem nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental, em suas grades curriculares, matéria concernente à prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, abordando seus efeitos. Artigo 2º, caberá à direção do estabelecimento de ensino propiciar cursos de especialização aos educadores sob a orientação do Ministério da Educação. Artigo 3º, as instituições de ensino poderão promover parcerias com instituições públicas e privadas no desenvolvimento de programas de orientação sobre as consequências do envolvimento e uso de drogas. Artigo 3º, as instituições de ensino poderão, artigo 3º, já li, parágrafo único. A família terá assento especial na elaboração e desenvolvimento dos respectivos programas. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina deputado federal Vicentinho. Como vocês viram, é um trabalho preventivo para a nossa adolescência do ensino fundamental, na escola pública, na escola privada,
drogas lícitas e ilícitas. Portanto, se eu falo do crack, eu também falo do cigarro. Se eu falo da cocaína, eu também falo da cerveja, da cachaça. A gente não pode esconder que essas bebidas legais, esses instrumentos legais, esses insumos legais também são drogas. E, portanto, tem que trabalhar a prevenção. E nós sabemos o quanto é duro ter parentes, amigos, entes queridos perdendo a vida em função das circunstâncias que levaram essas pessoas a usarem e ficarem completamente dependentes. Inclusive, no meu mandato, eu ajudo, através de verbas parlamentares, instituições que trabalham com pessoas que querem se curar, que querem se proteger. A gente tem parcerias para os usuários deste projeto, tá bom? É um dos maiores problemas da atualidade, atingindo jovens e adultos de todas as camadas sociais. Mas mais vulneráveis são os jovens, principalmente aqueles que nunca tiveram acesso às informações básicas sobre as graves consequências do uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. As escolas são, sem dúvida, o espaço privilegiado para o debate sobre o consumo de drogas. Na escola, o aluno vê-se incentivado a realizar discussões que, ou por falta de conhecimento ou de oportunidade, não são debatidas no seio familiar. A desagregação familiar do mundo moderno alija o jovem do diálogo, levando-o a buscar outras formas de comunicação, nem sempre apropriadas para sua boa formação. Visando instituir mecanismo eficaz para o esclarecimento e orientação das crianças e dos jovens adolescentes sobre as reais consequências do uso de drogas, é necessário utilizar-se da prevenção, que é o melhor remédio. Pois ensinar a pensar, a criticar, a refletir, com base em estudos concretos da realidade, comprovadamente é o que temos de mais salutar. Nesse sentido, por sua relevância social, eu solicito o apoio dos nobres deputados para sua aprovação. Assina o deputado federal Vicentinho. Então este é o primeiro dos 5 projetos a serem apresentados hoje. E agora eu me refiro ao projeto de número 3683, que redefine a relação com o ECAD, objetivando melhorar a condição profissional dos músicos. Veja, pessoal, eu não estou me referindo a uma rádio que ganha dinheiro, não estou me referindo às grandes televisões, eu estou me referindo a aquele profissional que vai a um bar ganhar uma mixaria e vai apresentar a sua música. E muitas vezes são acharcados por representantes do próprio ECAD, cobrando ali um percentual, uma mixaria daquilo que ele ganha. Isso tem trazido transtornos, porque nós deveremos, eu sou daqueles que sempre buscou valorizar muito a música ao vivo. O verdadeiro operário da música, que ali apresenta o seu trabalho. O que é que eu pretendo com isso, com esse projeto? Minimizar, redefinir valores, orientar e uma forma mais adequada e respeitosa para os profissionais da noite, que ali cantam ao vivo, e muitos cantam muito bem, fazem sucesso, e faz parte do nosso entretenimento como clientes, seja de um bar, de um restaurante ou coisa parecida. É apenas isso que eu quero melhorar esta programação. Infelizmente, não me veio aqui o projeto na íntegra. Aí vocês podem entrar na Câmara dos Deputados e pegar o projeto 3683 e vocês vão encontrar lá a justificativa. Mas é mais ou menos isso que eu estou falando para vocês, ok, pessoal? Meu abraço a todos aqueles que tocam ao vivo, a todos os nossos músicos
que precisam e atuam para a sua sobrevivência. Tem água aí, pessoal? Não, Adriano? Ei, rapaz, as pessoas esqueceram da aguinha hoje aqui, viu? Nós vamos agora ao terceiro projeto de hoje, que é a indicação número 2185/16, que sugere a inclusão de combate e prevenção de incêndios nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação de engenharia e arquitetura. Pessoal, por que é que eu fiz esta indicação? Uma informação que muitos de vocês não sabem. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Prevenção aos Incêndios do Brasil. É uma frente que surgiu a partir daquele incêndio em que morreram dezenas, centenas de jovens lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E eu passei a defendê-los no plenário da Câmara, passei a acompanhar nas audiências públicas, e o conselho desta minha frente parlamentar, que eu sou presidente, para mim o conselho mais ativo que nós temos em se tratando de frentes parlamentares. Eu tenho outros projetos, inclusive, para a questão do combate ao incêndio, inclusive uma lei nacional para isso. Vamos falar oportunamente sobre isso. Mas neste caso, pessoal, o meu sonho é que a prevenção seja uma coisa tão importante e tão assumida pela sociedade, que nós um dia tenhamos que fazer cursinho de prevenção em casa com nossas crianças. Quantas histórias de crianças que se queimaram no fogão, não é? Que se queimaram num circuito elétrico, que não tiveram ali saídas. Quantos morreram sufocados nem pelo fogo, mas pelo próprio sufoco, com a falta de oxigênio, não é? Quantos incêndios desnecessários, aliás, não existe incêndio necessário, né? Só a história do fogo amigo em vários lugares que pode acontecer, mas não existe, mas que poderiam ser evitados com facilidade. Já existem nas empresas, inclusive os bombeiros, os grupos. Ontem mesmo, quando eu estava em assembleia com os trabalhadores, conversei com bastante trabalhadores que são brigadistas de incêndio. Eles participam da prevenção. Existe também a CIPA, com a qual eu tenho grande relação ao longo da minha história. Esses espaços são importantes, mas se você prepara engenheiros civis e prepara também arquitetos que vão lidar com a construção, com a obra, isso poderá evitar muito mais mortes, como a gente tem acompanhado ao longo da vida. Então esse é um projeto que eu considero de extrema importância para o nosso trabalho, ok? Vamos agora ao meu vamos agora ao meu quarto projeto. Aqui estou com a íntegra dele, que é o projeto de lei número 6955/10, que institui o dia 24 de junho como o Dia Nacional da Agricultura Familiar. Para o nosso povo da cidade, eu quero que vocês compreendam que a agricultura familiar é exatamente do pequeno agricultor, meus irmãos lavradores, que sustentam e garantem 70% da comida em nossas casas. A agricultura familiar não é o agronegócio, aquele que a Globo faz propaganda todos os dias. O agronegócio tem a sua importância, precisa que se acabe o trabalho escravo em várias das grandes fazendas, e é importante para a exportação, mas para garantir o nosso pão cada dia, é preciso contar com a agricultura familiar. E o PRONAF, o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que foi nos governos Lula e Dilma quintuplicado o seu investimento, a produção, o PAA, que é o Programa para a Aquisição de Alimentos, que assegura que pelo menos as prefeituras garantam 30% no mínimo da comida produzida pela agricultura familiar para as escolas municipais do nosso país, também estaduais.
também a política habitacional para os agricultores familiares, fazem com que este segmento tenha o maior apoio. Inclusive na minha equipe nós temos o companheiro Zezinho, que é assessor, ele é o presidente do Sintravale, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura do Vale do Ribeira, para me representar nas questões agrárias do nosso estado de São Paulo. Eu sou um dos fundadores da FAF, Federação da Agricultura Familiar, que foi presidida por vários companheiros da minha relação e que é uma federação que lida direto com os direitos dos agricultores familiares. Como também ajudei a criar a FETRAF, que é a Federação dos Trabalhadores, Federação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Então, criar este dia para referenciar, para definir políticas, é de fundamental importância para a agricultura familiar. Não se pode esquecer que o agricultor familiar, ele tem limites, ele não pode atuar de qualquer maneira, mas ele é quem garante a alimentação para 70% dos alimentos produzidos no Brasil são produtos oriundos da agricultura familiar. Quero aproveitar para fazer um alerta a quem está me assistindo agora, porque a sanha, não dos agricultores familiares, mas do agronegócio, ela é gigantesca. Eles não se preocupam com a qualidade do produto, nem tampouco com a dignidade humana. Essa aqui é a grande verdade na sua grande maioria. A bancada ruralista, que são mais de 100 no estado de São Paulo, esta bancada ruralista só apresentam projetos que têm a ver com seus interesses econômicos, independente das consequências dos seus projetos. Vocês sabiam que nós só temos 3 deputados trabalhadores rurais? Olha que contradição, que coisa horrível. E por esta razão, eles inclusive apresentaram uma PEC, proposta de emenda à Constituição recentemente, que muda a competência, transfere a competência do Poder Executivo para o Poder Legislativo para a redefinição das terras indígenas. Imagine, se eles são maioria, se fazem conluio com a bancada patronal urbana, se fazem conluio com bancadas como dos fundamentalistas e de outros grupos econômicos conservadores, imagine, vão tomar as terras dos índios. Estes mesmos grupos, esses mesmos parlamentares, que nada tem a ver com a agricultura familiar, aprovaram recentemente em uma comissão que deve se introduzir mais veneno na comida do nosso povo. E na outra comissão eles aprovaram que ficam proibidos os supermercados de venderem produtos orgânicos. Olhem só a contradição deste povo. O que tem de comum é querer o lucro em qualquer circunstância. Está igual o Geraldo Alckmin aqui no estado de São Paulo. Ele é esperto para fechar escolas, mas é esperto também para construir cadeias. Ora, fechar escola, construir cadeia, essa conta no final não vai dar certo. Mais jovens, pobres e negros, mais jovens na delinquência, mais jovens no crime, mais jovens na cadeia, mais jovens mortos e mais jovens sem escola. Isso é uma coisa inaceitável. Pois bem, vou ler para vocês como está o projeto. Artigo 1º, esta lei trata da instituição do Dia Nacional da Agricultura Familiar. Artigo 2º, fica instituído o Dia Nacional da Agricultura Familiar, a ser comemorado anualmente no dia 24 de julho em todo o território nacional, com o propósito de conscientizar os produtores rurais, governos, formuladores de política e a sociedade brasileira acerca da importância econômica e social da agricultura familiar e da necessidade do seu fortalecimento. Artigo 3º, por ocasião da comemoração
do Dia Nacional da Agricultura Familiar, o poder público promoverá campanhas de esclarecimento da importância desse segmento, direcionadas aos públicos citados no artigo 2º desta lei. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Vamos à minha justificativa. No Brasil, a agricultura familiar tem sua importância amplamente reconhecida em matéria de produção, abastecimento interno, geração de empregos e de excedentes exportáveis. Mais recentemente, com o crescimento vertiginoso da agricultura orgânica, a produção familiar tem sido eleita a grande protagonista e fornecedora de produtos deste gênero, que não se apresenta mais pouco aqui. Bem, pessoal, voltando agora, saiu do ar, lamentavelmente, a gente sempre perde as pessoas que estão nos assistindo. Tenham paciência que ao sair do ar, volta.